quinto e último bloco do nosso Raio-X Cefet 2024, né, renovando o ânimo, porque aí você está vencendo aí essa autoavaliação para você ver como é que você vai reagir no dia da sua prova de verdade. Vamos lá. Olha a questão 14 na sua tela. Temos aí um fragmento do conto da revista Galileu, né, da Globo, e a pergunta foi: houve um fragmento e houve uma estratégia argumentativa. Quer dizer, o que eles utilizaram para fazer? Eu sempre dou o seguinte conselho: você deve dar uma olhada na questão antes, para você, quando for ler o texto, você já lê colocando a malícia. Põe na tela, a letra A fala em menção de diferentes disciplinas, a letra B, citação de dado de pesquisa, a letra C, alusão histórica, e a letra D, exemplificação. Só para colocar para vocês, quando eu escrevo um texto e eu menciono disciplinas, ou eu cito dados, ou eu faço uma referência, uma alusão histórica, ou eu dou exemplo, pela 4ª vez nessa prova, essa estratégia de todas elas é a tal da intertextualidade. Tá? Então, para compor um texto, eu me valho de outras coisas, de outras pessoas, de outras fontes. Então, para eu saber, eu tenho que ler. Dá uma lidinha no texto e marque a sua resposta. Vai lá, pausa aí. Se você pausou, dá uma lida e veja o que você marcaria. Vai lá. Essa foi a primeira questão que não usou nenhum fragmento do livro. Vamos dar uma lida? Quando você está vendo aí, falando sobre o medo que ele tem à idade da humanidade. Aí ele fala, por exemplo, desde os primórdios da nossa jornada, que fala que existe a questão de mistério. Aí ele fala que o mistério nasce da dúvida. Que barulho foi esse? O que é aquela luz do horizonte? O que tem depois da morte? O que tem antes da vida? Aí ele fala, aqui começou, ó, desde os primórdios, aqui ele fala, ao longo do tempo. Aí vem as respostas fornecidas pela ciência. Aí ele fala que existem dúvidas, que continuam sendo inquietantes, que a saída foi inventar possíveis respostas. Então, aí se manteve a zona de mistério na nossa imaginação. Bom, aí ele fala dos contos de assombração, fala do Brasil, que as histórias de fantasmas atrapalham o nosso sono, fala das gerações anteriores, dos pais, dos avós, dos bisavós, fala de narrativas sinistras, fala sobre a transmissão cultural de pai para filho, e aí ele fala daquilo que é a cultura da oralidade, na área de letra, de sociologia e de antropologia. Então, na verdade, não citou o livro, né? Mas a partir do momento que ele vai falando sobre o assunto, ele vai falando do tema dos contos do livro. E eu acho que essa questão aí foi uma das questões que provavelmente muita gente errou. Porque se você lê aqui comigo, a última frase está dizendo assim, a importância dessa oralidade, dessa cultura que passa de pai para filho, em várias áreas do conhecimento, tem a ver com as letras, com a sociologia e com a antropologia. Aí a pessoa fala assim, então, ele está citando aí, diferentes disciplinas. Mas ele não citou as disciplinas para construir o texto como estratégia argumentativa. Mas se você marcou a letra A, você está perdoado, porque não foi à toa que isso aí está na letra A. Isso está na letra A porque você viu literalmente a última linha, isso aí. Por exemplo, se você não marcou a letra B,
É porque quando você vê essa expressão aqui, ó, dados de pesquisa, você pensa assim, foi feita uma pesquisa e 35% das pessoas acreditam nisso, 18% estão indecisos, 1% não soube opinar. Dado, para mim, inclui alguma coisa numérica. E, no entanto, quando a gente foi conferir o gabarito, eles deram esta letra como resposta. Eu confesso a vocês que eu errei essa questão. Eu tinha marcado a letra C, alusão histórica. Por quê? Porque quando falou assim, a idade da humanidade, olha lá na tela, desde os primórdios da formação do planeta, aí o tempo foi passando e ele colocou assim, ao longo do tempo, mais para frente, a zona de mistério da imaginação foi ganhando tempo. Aí chegou a questão do Brasil. Isso, para mim, não é dado de pesquisa. Isso é uma evolução ao longo do tempo. E eu me lembro de, na época, algumas pessoas terem feito recurso questionando se o fato de começar dos primórdios e mostrando a evolução não seria uma alusão histórica. Na verdade, alusão, eu errei, tá? Significa referência, fazer alusão a um determinado filme, é referir-se a esse filme. Fazer alusão a determinada época, é referir-se a essa época. Mas não existe aqui a data no século II, posteriormente no século XXI, atualmente, na última década. Então, assim, não foi feita uma alusão, foi feito uma evolução temporal. Esse foi o contra-argumento para não se anular essa questão. Também não acho que quem marcou a letra B, a letra D de dado, tenha errado, não. Porque ele foi dando exemplos ao longo da história. Mas não tem expressão assim. O que se pode observar em como, por exemplo, não está claro isso aí. Então, na verdade, voltando lá, quando você fala dos primórdios do planeta, quando você fala que o mistério nasce da dúvida, quando você fala sobre a evolução fornecida pela ciência, e quando você fala, por exemplo, de inventar possíveis respostas, ele está dando os seguintes dados. O mundo era totalmente voltado para essa crença, alimentado essas crenças pela dúvida. O tempo passou, a dúvida persistiu. O tempo passou, a ciência evoluiu. A ciência evoluiu, ela deu algumas respostas. E se as dúvidas persistem, é porque um outro dado se acrescenta. A nossa cultura é oral. Então, o que eu reproduzo hoje, eu aprendi com meu pai, ele aprendeu com o pai dele, que é meu avô, o meu avô aprendeu com o meu bisavô, e assim, as coisas chegaram. Os dados que eles estão dando não são dados numéricos, mas são dados que comprovam essa formação da nossa cultura baseada na oralidade. Agora, honestamente, não é porque eu errei, não, também. Eu não consigo enxergar isso especificamente como dados. Eu preferiria, como eu disse, ter marcado a alusão histórica, mas não era. A justificativa deles é que não houve um tempo citado. A partir do ano tal, no século tal, na semana tal. Ah, bom, mas também não teve um dado explícito estatístico. Então, essa é uma questão aí que eu justifico que muita gente deve ter errado. Olha a questão de número 15. Argumentos a favor e contra o uso de animais em pesquisas científicas. E vem a pergunta, sobre os efeitos de sentido produzidos pelos adjetivos e verbos destacados, o que é correto afirmar? Dê uma lidinha aí nesse texto, que também não é do livro, é a segunda questão das 16, que não trabalha com fragmento, e veja o que você vai marcar. Se você leu, olhe as opções agora.
Vejamos então. A letra A diz que sugere poderia ser substituído por comprova. Eu não preciso voltar ao texto não, tá, gente? Quando eu sugiro alguma coisa, eu posso estar sugerindo baseado numa experiência particular que eu tenho. Eu posso estar sugerindo baseado num gosto pessoal que eu tenho. Comprovar já não é mais uma sugestão. Comprovar é atestar que aquilo ali é válido. Então altera o sentido da frase. Tá? Se você voltar ao texto, volte lá. Ele está dizendo assim, na esquerda lá, há uma corrente de neurocientistas que sugere que animais não humanos, ele não falou que os cientistas comprovam essa informação, eles sugerem, na visão deles. O sugerir é subjetivo, o comprovar é objetivo. Então não é a letra A. Olha a letra B na sua tela. Protegem, reforça a posição do portal de notícias de que os testes com os animais foram extintos. Vamos olhar lá no texto? Quando você tem isso aqui na coluna direita, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal cria normas que protegem o bem-estar desses animais. Proteger significa dar um respaldo, mas não quer dizer que os testes foram extintos. Eles têm proteções, eles têm limites, mas se a pessoa quiser continuar fazendo experimentação com animal, e aliás tem até hoje, você vai testar um medicamento, você testa em cobaia, e são animais. Então os animais podem ser protegidos? Podem, mas isso quer dizer que esses procedimentos foram extintos? Não. Então também não é a letra B. Olha a letra C. Supostos indica que o portal de notícias não se compromete com a opinião dos ativistas de que os animais sofriam maus tratos. Quando eu falo assim, olha, o suposto crime foi cometido por fulano de tal. Eu estou supondo que houve um crime. Eu não tenho certeza. Então, quando eu volto ao texto, volta lá comigo. Está dizendo assim, os testes, fora do quadrinho, ativistas invadiram o laboratório e levaram 178 cães da raça Beagle, além de 7 coelhos, por conta de supostos maus tratos. Supõe-se que houve maus tratos, mas não é comprovado. Se eu não posso comprovar, eu não posso me comprometer. Olha a letra C, ela que você deveria ter marcado como a resposta. Por que não a letra D na tela? Principal mostra a opção do portal de notícias em apoiar argumentos em favor do uso de animais. Não pode ser em favor. Vamos voltar lá na tela. Está dizendo na coluna direita, os testes com animais são submetidos a comitês de ética. A principal ênfase é não causar sofrimento. Então, se eu estou colocando alguma coisa para não causar sofrimento, isso não quer dizer que eu sou a favor do uso de animais. Eu sou ao contrário. Tá? Então, a resposta é a letra C. E, finalmente, a questão 16. Tem logo um gato preto e uma sexta-feira 13, né? Que também não tem a ver com o conto, com os contos, mas tem a ver com a temática dos contos. E a pergunta foi, o post no Instagram da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, o que é que ele pretende? Então, primeiro, leia a postagem, vai lá. Se você leu, veja o que você vai marcar para ela. Foi fácil? Põe aí na tela de novo o texto. Sexta-feira 13. Quem diz que gato preto dá azar? Azar é perder a vacinação antirrábica. Aí está do lado assim. Azar não é cruzar com gato preto, é deixar o bichinho sem vacina. E sujeito aí sim
a ter o azar de contrair a raiva. Bom, a letra A diz o seguinte: a Secretaria usa como estratégia de convencimento a oposição entre superstição e discurso científico. Quando eu falo passar debaixo da escada, sexta-feira 13, o gato preto, há uma comprovação real de que um gato preto dá azar? Há uma comprovação real que passar debaixo da escada você vai ter a sua vida atrasada? Se o chinelo virar de cabeça para baixo, vai morrer alguém ou a mãe da gente, sei lá. Isso aí é uma superstição. Ele usou essa imagem e falou o seguinte: olha, azar não é cruzar com o gato preto. Azar é o do gato preto se você não permitir que ele se vacine. E o que é a vacina? É a ciência. Por isso que, de cara, a resposta vai ser a letra A. Essa campanha, olha a letra B, ela não traz a sexta-feira 13 como uma desculpa para uma campanha contra maus tratos. Não é maus tratos. Ela usa a imagem de associar a não vacinação, que é a proteção, que é algo que é um azar para o bicho. Não tem nada a ver com usar a sexta-feira 13 como maltrato. Olha a letra C. Oculta a fonte do enunciado gato preto azar para fortalecer a tese de que vacina dá sorte. Não, ele não oculta, ele fala. Olha aí, põe lá na tela de novo. Quando ele diz assim: quem disse que gato preto dá azar? Ele não ocultou isso, não. Ele confirma que as pessoas pensam isso. E a letra D relaciona a foto de um gato a elementos verbais para associar a visão de azar, a ideia de azar, à visão de um gato preto. Isso é verdade. Mas a estratégia de uma Secretaria de Saúde não é usar só a imagem do azar. A letra D de dado é incompleta. É a partir, vamos deixar essa bobagem de azar de lado e vamos privilegiar o que é científico. Letra A. Então, como eu disse no início, vocês viram que é uma prova grande. Que é uma prova que tem muito texto e que você, na hora, fica cansado. Então, leia primeiro os enunciados para você ver, na hora de buscar no texto, qual é o foco que você vai dar. A gente fala mais uma vez, hein? Vai fazer Cefet? Não deixe de ler o que foi indicado para obra literária. Porque 90% das questões são baseadas nesse tipo de cobrança. Associar o conteúdo àquilo que é trazido pelos livros. Tá bom? Ficamos por aqui. Grande abraço para vocês. Estudem, leiam, não deixem de praticar, que com certeza você vai ter uma boa recompensa. Abraço.